Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 31, Gênesis 31. E nessa noite nós vamos meditar em todo este capítulo. Vamos entrar um pouquinho no 32 também, só os 2 primeiros versículos. E ouvirmos, ó Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Gênesis capítulo 31, dando continuidade à nossa exposição do livro de Gênesis. Feche os seus olhos mais uma vez e mais uma vez vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia, por esse culto. Agradecer até pelo frio, Pai, porque a Tua palavra diz em tudo dai graças. Está muito frio hoje, Senhor, mas nós agradecemos, porque é o Senhor quem manda o frio, o calor, o Senhor quem manda verão e inverno. O Senhor, ó Pai, é quem governa todas as coisas com a Tua providência, Senhor Deus. E agradecemos pelo frio. Agradecemos porque, apesar do frio, o Senhor nos trouxe até aqui a Tua casa para juntos exaltarmos o Teu nome. E juntos agora, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, me use apesar de mim. Que Teu Espírito Santo, Senhor, abra o entendimento, ilumine os corações para que todos saiamos daqui edificados pela Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, deixou o seu lar, o céu, o seu trono, a sua glória, e veio até esse mundo, nascendo de mulher, de maneira humilde, tendo uma vida humilde. E o Senhor Jesus, depois de um ministério de 3 anos, revelando-se às pessoas através da sua palavra, através também dos sinais que ele fez, dos milagres que ele fez, finalmente, depois do tempo determinado, Jesus então, ele vai para a cruz, voluntariamente, entrega a sua vida por nós. Como nós acabamos de cantar, ele nos salvou numa rude cruz. E é meio complicado de entender isso, como que Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Altíssimo, pode morrer numa cruz. Irmãos, talvez para nós isso não seja tão chocante. Isso porque as pessoas hoje em dia usam cruzes como enfeites. Eu já vi muita gente usando uma cruz, não um crucifixo, mas uma cruz vazia mesmo, como um pingente de colar, de corrente, ou uma cruz numa camiseta. E eu não estou falando de pessoas convertidas, pessoas crentes, evangélicas, cristãs, pessoas que não amam a Deus, usam cruzes como aquilo fosse um enfeite. Mas, meus irmãos, no primeiro século, as cruzes eram símbolo de morte, eram símbolo de vergonha, era símbolo de condenação. Isso porque somente os piores criminosos eram condenados à morte de cruz. E Jesus foi para uma cruz. Jesus, ele saiu da sua casa, saiu do céu, deixou a sua glória, deixou o seu trono, veio para esse mundo hostil, para esse mundo pecador, para morrer no lugar de pecadores, pagar a dívida de pecadores, e depois que ele morreu, ele triunfou sobre a morte, saindo do seu túmulo vivo, ressurreto. Jesus, ele não somente teve poder para entregar a sua vida, mas ele mesmo diz que ele teve poder para reassumir a sua dívida, porque conforme nós vimos ontem no culto de sábado, que ele é o doador da vida.
É Ele quem tira a vida, é Ele quem dá a vida. E depois que Jesus reassumiu a sua vida, ressuscitou, Ele então voltou para casa, voltou para o céu. E Ele prometeu um dia voltar para cá, para nos buscar, para nos levar para o lar, para juntos vivermos eternamente com Ele, reinando com Ele no novo céu e nova terra, na nossa casa definitiva. Essa casa, eu tenho falado isso, meus irmãos, talvez alguns de vocês estejam enjoado ou cansado. Puxa, o pastor só fala disso, mas eu preciso falar sobre isso porque é isso que o nosso texto em Gênesis nos ensina, meus irmãos. Esta terra, esta vida não é a nossa casa, essa vida não é a nossa vida definitiva, esta terra não é a sua terra definitiva, a casa que você mora não é a sua casa definitiva, o corpo que você tem não é o seu corpo definitivo, isso é uma passagem, nós estamos em uma jornada, numa viagem, peregrinando para a nossa casa final, para a nossa casa definitiva, onde nós teremos corpos definitivos. Eu tive uma ovelha numa outra igreja que eu pastoreei, que quando eu falei sobre ressurreição, ele falou assim: pastor, quer dizer que a gente vai ser bonito? Eu acho que ele se achava feio, não sei. Mas, meus irmãos, eu tenho certeza que os nossos corpos vão ser lindos, gloriosos, semelhantes ao corpo de Cristo. As nossas casas serão lindas, gloriosas, incomparável a qualquer mansão que exista nesta terra. Por isso nós estamos indo para lá. Dia após dia que você passa da sua vida, você está indo para casa. Você avança mais alguns passos. Cada dia que passa, você avança alguns passos. E é isso que estava acontecendo na vida de Jacó e agora também da sua família. Jacó, meus irmãos, ele havia ido para Harã 20 anos antes, fugindo da ira do seu irmão. Ele havia enganado seu pai, enganado seu irmão. Seu irmão ficou muito irado. Seu pai e sua mãe mandam ele para Harã, para a terra da mãe dele, Rebeca, para que lá ele se ajeitasse, para ele começasse uma vida nova, que ele se casasse com uma filha do irmão da sua mãe, de Labão. Jacó, ele vai para lá, naquela viagem, você se lembra, ele tem uma visão que ele vê anjos subindo e descendo uma escada, Deus fala com Jacó, Deus promete que estaria com Jacó. Jacó, ele chegou em Harã, Jacó, ele conheceu Raquel, se apaixonou por Raquel, prometeu para o seu tio que trabalharia 7 anos por Raquel, seu tio o enganou, deu Lia no lugar, ele teve que trabalhar 14 anos por 2 esposas, tiveram 11 filhos. E o final do capítulo 30, no versículo 43 do capítulo 30, que foi o que nós paramos no domingo passado, 30 a 43, e o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Jacó trabalhou 14 anos por aquelas esposas, depois trabalhou mais 6 por um salário que ele havia dito combinado com o seu sogro, né, que ele ficaria com as ovelhas, com o gado mestiço, pintado, salpicado, malhado, preto. O seu sogro o enganou, roubou dele aquilo que era de Jacó, os gados mestiços, mas Deus, conforme nós vamos ver no texto de hoje, miraculosamente, sobrenaturalmente, deu a Jacó gado mestiço e ele se enriqueceu. Mas vejam, meus irmãos, as riquezas nessa terra não significam que aqui é o nosso lugar definitivo. Talvez Deus possa te abençoar com bens materiais. Talvez Deus possa te abençoar com uma boa saúde. Talvez Deus possa te abençoar com uma bela família. Talvez Deus possa te dar inúmeras bênçãos aqui e agora. Mas isso não significa que aqui é o seu lugar. Esta não é a sua casa. Você está caminhando, você está viajando. E, meus irmãos, nós vamos ver nesse capítulo 31, que é um capítulo longo, mas vamos tentar ser o mais objetivo possível, que Jacó estava voltando para casa. Esse é o tema da nossa mensagem, meus irmãos, voltando para casa. Essa é a parte 1
Domingo que vem nós vamos para o capítulo 32, a parte 2. Versículo 1. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Vejam, meus irmãos, a primeira lição que esse texto nos ensina é que Deus nos move. Jacó havia trabalhado 20 anos já naquela terra. Deus fez de Jacó um homem próspero, um homem rico. Então Jacó poderia pensar o seguinte: bom, eu estou instalado, estou com a minha terra, com a minha fazenda, tenho o meu gado, tenho o meu salário, tenho a minha família, tenho os meus filhos, tenho riquezas, tenho servos. Sair daqui para quê? A vida está boa, a vida está tranquila, eu não quero mais nada, eu vou continuar trabalhando. Naquela época não tinha aposentadoria, né? E mesmo hoje, né, mesmo que você se aposente, é recomendável que você não pare de trabalhar, né? Muitas pessoas falam que depois que você se aposenta, se você para, você fica doente. Então Jacó poderia pensar: vou ficar aqui até morrer, vou continuar trabalhando, me enriquecendo, criando meus filhos, cuidando das minhas mulheres, ótimo. Porém, meus irmãos, Deus nos move quando estamos acomodados. O que aconteceu aqui? Jacó ouviu seus cunhados, os filhos de Labão, falarem um comentário que está aqui no versículo 1, que Jacó havia tomado o gado de Labão. Tomado o gado do pai deles. E no versículo 2 diz que Jacó reparou que o sogro dele, Labão, já não sorria mais para ele, já não tinha um rosto favorável, já não tinha mais um semblante amistoso. Então Jacó falou assim: isso aqui não está bom não, isso aqui não está bom não. A minha casa está boa, eu tenho riquezas, eu tenho a minha família, mas eu estou vendo que o negócio vai piorar. Porque os meus cunhados já estão falando mal de mim por aí, o meu sogro já não está olhando para mim de maneira favorável. Até que no versículo 3, disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Até que então vem a palavra do Senhor e fala: Jacó, chegou a hora, volta para a terra dos seus pais. Ouve a minha palavra e eu serei contigo. Vejam, meus irmãos, como eu disse, quando nós temos momentos tranquilos na vida da gente, quando as coisas vão bem, quando Deus nos abençoa com bênçãos materiais, bênçãos físicas, com saúde, com uma boa família, a nossa tendência é de acomodação. A nossa tendência é de relaxar. A nossa tendência é de ler menos a Bíblia, de orar menos, de vir menos à igreja. Mas é o que Deus faz? Deus aperta o calo. Deus aperta o calo, aí você se lembra de Deus. Deus aperta o calo, aí você corre para Deus. Foi isso que aconteceu muito tempo depois no livro de Juízes. Eu não sei se você já estudou, já leu o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro muito interessante que conta uma história, que conta um período da história muito feio do povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel se afastou de Deus depois que Josué morreu. E o que aconteceu? Eles começaram a servir outros deuses, começaram a servir a ídolos. Então estava tudo muito bem, eles estavam instalados nas cidades, estavam sendo prósperos. E aí o que aconteceu? Eles se afastaram de Deus, aí Deus apertava o calo, Deus mandava inimigos para oprimirem o povo. Aí o povo então corria para Deus, orava a Deus, se arrependia, aí Deus mandava um juiz, o juiz derrotava aqueles inimigos, eles ficavam salvos e tinham tempos de paz. Aí o juiz morria, eles voltavam a desobedecer a Deus, Deus levantava outro inimigo e assim sucessivamente. Então, quando as coisas estão bem, meus irmãos, a tendência nossa é se esquecer de Deus, a tendência nossa é esfriar na fé, a tendência nossa é se afastar de Deus.
Só que Deus precisa nos lembrar que aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Imagina você que vai fazer uma viagem de São Paulo até aqui. A gente não tem ônibus direto, a gente sabe, você tem que pegar um ônibus em São Paulo e ir até Itapeva você pegar um outro aqui. Imagina se você falar assim, eu quero morar no ônibus, tá bom demais aqui, esse ônibus é gostoso, essa poltrona é confortável, macia a suspensão, o ônibus parece que tá nas nuvens, dá para dormir, a poltrona reclina, tem ar-condicionado no calor, tem ar quente no frio, tem uma música boa, vou ficar nesse ônibus, vou morar no ônibus. Não. Eu falei domingo passado daquele casal que mora, né, numa Kombi, né? Mas seria uma situação desse tipo. Se você tem casa, por que morar num ônibus? É isso que está acontecendo conosco, meus irmãos. Nós estamos indo para casa, estamos indo para o nosso lar. Arã não era o lar de Jacó. Arã constituiu família, aliás, Jacó constituiu família em Arã, Jacó se enriqueceu em Arã, Jacó fez a vida em Arã, mas Arã não era o lugar de Jacó. Assim como esta terra não é o nosso lugar, esta terra não é a nossa morada. Jesus, ele veio a esta terra, deixou o seu lar, ele ficou nessa terra, mas ele tinha uma missão. A missão dele era morrer, e a nossa missão aqui nesta terra é morrer para este mundo, morrer para os prazeres desse mundo, morrer para as riquezas desse mundo, morrer para tudo aquilo que esse mundo oferece. Porque nós temos um lugar nos esperando. Jesus, ele disse lá em João 14, eu vou preparar lugar. E na hora que ele vê um dos seus filhos acomodado a essa terra, ele nos dá um chacoalhão, ele nos dá uma mexida. Acorda, você não é daqui, acorda, meu filho, sua casa é outro lugar, a sua casa é o novo céu, a nova terra, é a nova Jerusalém. Acorda, você está muito acomodado com as coisas que tem aqui, eu estou preparando um lugar muito melhor para você. E para ele fazer isso, ele pode usar circunstâncias, ele pode usar situações, ele pode usar pessoas, inclusive pessoas más. Como foi o caso aqui. Deus usou os cunhados e o sogro de Jacó para falarem mal de Jacó, para perseguirem Jacó, para Jacó então cair em si. E o próprio Deus falou com Jacó. Vejam, meus irmãos, Deus fala conosco, Deus de Jacó fala conosco ainda hoje, mas são poucos aqueles que ouvem, que escutam a voz de Deus, são poucos aqueles que diariamente nas suas casas abrem as suas Bíblias e fazem devocional, e oram, e fazem culto doméstico. Tem crente que deixa a Bíblia fechada a semana inteira e só se lembra da Bíblia quando vem para o culto. E depois fala, Deus não fala comigo. É claro que não fala, a Bíblia está fechada. Deus, ele fala. E veja, ele fala com a gente, não porque a gente merece. Você se lembra que Jacó, durante todo aquele tempo, ele não orou nenhuma vez. Jacó era um péssimo crente. Na verdade, ele não tinha se convertido totalmente ainda, ele estava se convertendo. Ele só vai se converter mais tarde, de fato. Mas apesar de Jacó, Deus demonstrou a sua graça e se dirigiu a Jacó e fala, sai, vai, volta para casa e eu serei contigo. Meus irmãos, a palavra de Deus é ordem, é mandamento. A palavra de Deus, meus irmãos, não é uma dica, não é uma sugestão, não é uma opção para a gente. Olha, se você quiser, Jacó, volta, mas pode ser que seja melhor aqui. Deus não dá opção para a gente. Deus não dá alternativa para nós. Deus, ele manda e a gente obedece. E quando a gente obedece, ele abençoa, né? Ele cuida. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Meus irmãos, a melhor coisa que pode nos acontecer depois da nossa conversão, e mesmo antes, é quando Deus fala conosco. Antes da conversão, quando você ouve a voz de Deus, você é como Lídia, lá em Atos 16, que o Espírito Santo ele abriu o entendimento de Lídia, o coração de Lídia, para atender às coisas que Paulo dizia. Então você só se converteu porque Deus falou com você.
Não foi você que foi até Jesus, não foi você que se converteu sozinho por suas próprias forças, mas Deus veio até você, te tirou das trevas, te trouxe para a maravilhosa luz, te adotou como filha, como filho dele. E Ele fala com você, e a palavra dele é ordem. E Deus nos dá ordens, meus irmãos, não porque Ele seja um ditador ou como um Deus mandão, arrogante, mas as ordens de Deus são para o nosso bem. É porque Ele nos ama. E quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Eu serei contigo. Jesus Cristo, antes de voltar para casa, antes de voltar para o céu, Ele disse aos seus discípulos o seguinte: ide fazer discípulos todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco sempre. Obedeçam a minha ordem e eu estou convosco sempre. Deus está com a gente, se a gente obedecer a Ele. Por isso, meus irmãos, Deus nos move a fazer a vontade dEle. Deus nos move a continuarmos a caminhada. Deus nos move a sacudirmos a poeira, a pararmos de olhar para as coisas desta terra, a pararmos de nos apegar para as coisas desta vida e ter um foco, e o nosso foco é a nossa casa. O foco de Jacó era voltar para a casa do seu pai, para a sua família, para junto dos seus. Nós temos uma família nos esperando. Sabe aqueles nossos irmãos que já faleceram? Eles estão nos esperando. Eles estão nos esperando. O próprio Jesus está nos esperando. E na hora certa, Ele vai nos chamar. Então, primeira lição que você aprende, que nós aprendemos, Deus nos move. Se Deus tirar você do seu conforto, se Deus provocar algumas mudanças na sua vida, não reclame, não murmure. Deus está fazendo isso para que você amadureça, para que você abandone, não se apegue às coisas dessa vida e tenha o seu foco no lar celestial, na casa do Pai. Segunda lição que nós aprendemos, Deus nos dá condições. Versículo 4. Então, Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia: os listrados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e mudeu a mim. Pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos, vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho dos listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra, volta para a terra da tua parentela. Finalmente, Jacó agiu como um homem. Finalmente, Jacó então chama as suas esposas e ele compartilha com as suas esposas o que estava acontecendo. Ele conta toda aquela história para suas esposas, para Lia e para Raquel. E Jacó então abre também o seu coração e disse: olha, eu tenho trabalhado para o seu pai tem me enganado. 10 vezes o seu pai mudou o meu salário. Seu pai fala, só que Deus cuidou de mim, Deus não deixou o seu pai fazer mal contra mim. Seu pai falava: olha, o teu salário. Lembra do domingo passado? Qual que era o acordo? Salpicado, malhado, pretos, manchados, eram de Jacó. Aí Labão viu que Jacó estava enriquecendo, estava nascendo esses animais. Aí Labão falou: não, só os salpicados agora. Aí só nascia salpicado, com as pontinhas pretas na lã da ovelha. Aí Labão via: não, então só os listrados. Aí começava a nascer só os listrados. Só os malhados, aquelas manchas maiores, malhado.
só nascia malhado. E Jacó fica sabendo, Deus revela para Jacó que era o próprio Deus quem estava fazendo isso. No capítulo 31 aqui, diz aqui que, versículo 9, que Deus foi quem tomou o gado de Labão e deu a Jacó. E no versículo 10, diz que quando as ovelhas, o rebanho ia conceber, ele viu, Deus mostrou para ele em sonhos, que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados, malhados. Lembra que a gente falou no domingo passado que não tinha naturalmente como ser daquele jeito? Porque Labão tomou todo o gado mestiço, ficou para ele, e deu para Jacó cuidar, veja, o gado não era de Jacó, deu para Jacó cuidar somente gado puro. Como é que gado puro, macho e fêmea puro, vão dar filhotes mestiços? Não vai ser filhote puro. Labão pensou, esse meu genro vai ficar pobre dependendo de mim. Mas começou a nascer. Jacó, ele foi supersticioso, colocou aquelas varas descascadas na frente do bebedouro, mas na verdade não tinha nada a ver aquelas varas. Era o próprio Deus, de uma maneira sobrenatural, quem estava abençoando Jacó, dando condições para Jacó. Vejam, meus irmãos, que Deus nos sustenta. Deus, ele nos dá condições. Nesta vida, meus irmãos, tudo o que nós precisarmos, ele vai nos dar. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você sabe o que significa essa segunda parte do versículo? Nada me faltará? Não significa que você vai ter tudo e não vai te faltar nada. Não é isso que está falando. Mas o sentido ali é que você não vai sentir falta de nada. O Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Aí você entende, nada me faltará, porque eu não sinto falta. Se Ele não me deu, é porque eu não preciso. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Aquilo que a gente não tem nessa vida, aquilo que Deus não nos deu nessa vida, é porque nós não precisamos. E aquilo que Ele nos dá é porque nós precisamos. Ele nos dá muito além daquilo que nós precisamos. E Deus cuidou de Jacó, enriqueceu Jacó. Deus puniu Labão, porque Labão, ele fala aqui no versículo... final do versículo 12, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Deus puniu Labão, que era aproveitador, e abençoou o seu servo. Deu condições para o seu servo. Porque senão, Jacó ia continuar trabalhando para Labão, e ia voltar para a casa do seu pai, de novo, sem um centavo. Já imaginou você trabalhar 20 anos sem ganhar nada? Era o que Labão queria. Labão queria que o seu genro trabalhasse 20, 30, 40 anos, a vida inteira, e não ganhasse um centavo. E ele ficasse cada vez mais rico. Que foi o que aconteceu? Você se lembra no domingo passado que foi isso que aconteceu? Labão, ele tinha poucas ovelhas quando Jacó entrou na vida dele. Jacó trabalhou para ele e o rebanho de Labão cresceu. Ele foi bênção na vida de Labão. E Labão, pelo contrário, só prejudicava Jacó. Mas Deus abençoou Jacó. Deu condições. Olha só o versículo 14. Então responderam Raquel e Lia e disseram: ainda para nós parte na herança do nosso pai, na casa do nosso pai. Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Por toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Olha a diferença aqui entre essas duas. Há 2 domingos atrás nós vimos Lia e Raquel brigando, disputando, discutindo, competindo, para ver quem podia dar mais filhos para Jacó. Lia era louca pelo amor de Jacó, mas não tinha o amor de Jacó. Raquel era louca para ter filhos, mas não podia ter filhos. 6 anos depois, as duas estão juntas e as duas pensam a mesma coisa. Aquilo que Paulo queria que Evode e Sinti que fizessem, Pensem concordemente no Senhor. Aqui elas concordam. Elas falam,
meu marido, a gente não tem mais o que fazer aqui. Nosso pai nos tratou como mercadoria, ele nos vendeu. Lembra? Você lembra? Que ele vendeu Lia e Raquel, tratou elas como gado, não tratou como filhas. E vejam, meus irmãos, aquilo não seria uma atitude fácil para Lia e Raquel. Pensa, Lia e Raquel nunca tinham saído daquele lugar. Viveram a vida inteira naquele lugar, perto da sua família. Seria uma novidade, seria uma viagem difícil. Elas podiam falar, não vou. Vai você, Jacó, eu não vou fazer essa viagem no meio do deserto, com um monte de filho, com um gado. Não, vou ficar quietinho aqui, vou ficar perto do pai, vou ficar perto dos meus irmãos, vou ficar aqui em casa, vou para um lugar que eu não conheço. Não, elas concordam. E elas falam, nós vamos com você. Agora tem um ponto aqui também. Você percebe que elas possuíam mágoa do pai delas. Elas falam do pai, aqui no versículo 14, elas falam que elas não tinham mais herança. No versículo 15, elas falam que o pai havia considerado elas como estrangeira, que o pai havia vendido elas, consumido. Na língua original, meus irmãos, no hebraico, esse termo aqui, vendeu, pode ser traduzido o seguinte: o nosso pai nos tratou como prostitutas. Não é isso que a prostituta faz? Ela não vende o seu corpo, ela vende o corpo dela, É por dinheiro. E foi isso que Labão fez com as suas filhas. Trocou as filhas por dinheiro. Ou melhor, por trabalho. Trabalho é dinheiro, porque Jacó não recebeu nada. Irmãos, Paulo nos diz lá em Colossenses capítulo 3 o seguinte: pais, não irriteis aos vossos filhos. E pais ali na língua grega original é pai, homem. Parece que os pais homens têm a tendência de irritar seus filhos. E foi o que aconteceu aqui. Aquelas filhas tinham uma mágoa muito grande do seu pai. E aí eu tenho uma palavra para você que é pai, homem, assim como eu. Precisamos pedir a Deus sabedoria para não causarmos feridas nos corações dos nossos filhos. Porque existem e muitos filhos crescidos, filhos adultos, com o coração machucado por coisas que o pai fez no passado. E era o caso de Lia e Raquel. E o que acontece, meus irmãos? Elas falam assim, não, meu pai, não, mas a gente não vai ficar mais perto dele, vamos te seguir. Mas vejam, apesar disso, finalmente Deus estava curando aquela família. Não haviam mais disputas. Elas estavam juntas, as duas irmãs. Aquela família, meus irmãos, nunca foi uma família exemplar. Para começar, era poligamia, eram duas esposas. Deus permitiu, mas não era exemplo. Mas Deus, Ele pega famílias quebradas, famílias que não são exemplo para ninguém, e Ele trata, Ele cuida, Ele sara, Ele cura. E Ele estava curando o coração de Raquel e de Lia. Elas agora não estavam mais competindo, agora elas estavam agindo como esposas ao lado do seu marido, seguindo o seu marido, dando condições. Deus, Ele trata as nossas famílias, meus irmãos, nos dando condições para que a gente continue a nossa caminhada para o céu. E a caminhada então começa, versículo 17, então se levantou Jacó, fazendo montar seus filhos, as suas mulheres e seus camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens, e que chegou a possuir o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, e Jacó logrou a Labão o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates, tomou o rumo da montanha de Gileade. Vocês se lembram que quando a gente estudou
o capítulo 28, nós falamos que aquela viagem era uma viagem difícil, no meio do deserto. Para um homem jovem, já era uma viagem difícil. Imagina agora que ele era 20 anos mais velho, com 2 mulheres, 4 na verdade, né? Porque tinha as concubinas, com 11 filhos, com servos, servas, gado, mudança. Quando eu e a minha família, a gente sai de viagem, já é uma semana para preparar as malas, né? E eu só tenho 3 mulheres em casa. Jacó tinha 2 esposas, 2 concubinas e uma filha. Então eram mais mulheres. E as servas, então era muita mulher. Então imagina o tamanho dessa mudança. Mas eles foram. Essa viagem longa. Eles tiveram que atravessar o rio Eufrates, versículo 21. Deus deu todas as condições. Lia e Raquel não falaram, Jacó, não vamos, essa viagem vai ser difícil, já pensou que viagem? A gente não tem uma Kombi, a gente não tem um ônibus, uma família desse tamanho precisava de um ônibus, né? Não é nem uma Kombi, um ônibus. Como é que a gente vai? Deus providenciou tudo. Tudo que você precisa nessa vida, Deus providencia. Tudo que você precisa nessa caminhada para o céu. E veja que interessante, meus irmãos, o versículo 18 termina dizendo que Jacó estava indo para Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Nós estamos indo para Canaã celestial, para a casa do nosso pai. O versículo 19 fala aqui de Raquel ter furtado alguns ídolos. Eu vou deixar isso para daqui a pouco. Mas o fato aqui, voltando para o 20 e para o 21, que eles não avisaram Labão. Por que eles não avisaram Labão? Porque eles conheciam quem era Labão. Eles sabiam que Labão era um homem interesseiro. Que se eles falassem, Labão, nós estamos indo embora, Labão ia tentar dissuadi-los. Ia estar, não, fica, eu mudo o seu salário. Não. Ali, Padã Arã não era o lugar de Jacó. Ele tinha que ir embora. Ele tinha que voltar para a terra do seu pai. Então Deus deu para Jacó, meus irmãos, esperteza, inteligência. Deus nos dá condições, lembra? Deus nos dá inteligência, a gente tem que usar. Deus nos deu isso aqui, a gente tem que usar isso aqui. E ele foi. E a viagem continua, versículo 22. No 3º dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu no encalço por 7 dias de jornada. Vejam, meus irmãos, o tamanho da viagem. 7 dias e não era tudo. No 7º dia ele encontra Jacó, né? Aliás, no 7º dia ele alcança na montanha de Gileade. 24. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. A terceira lição que a gente aprende, meus irmãos, é que Deus nos guarda. Labão, quando ele descobre que 3 dias já Jacó tinha ido embora, ele junta os irmãos dele, né, Labão e seus irmãos, e o texto diz, meus irmãos, que ele vai no encalço. O que é ir no encalço? É como se estivesse perseguindo mesmo para fazer o mal. E nós vamos ver aqui para baixo que era essa a intenção de Labão, fazer o mal contra Jacó. Só que depois de 7 dias de viagem, o próprio Deus aparece para Labão em sonhos e fala para Labão o seguinte, não fale para Jacó nem bem nem mal. Não mexa com Jacó. Versículo 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, que fizeste porque me lograste e levaste as minhas filhas como castivas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber para que eu despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Então Labão, meus irmãos, é um homem bajulador. Labão é um homem que tenta ganhar Jacó na lábia, na conversa.
Puxa, Jacó, se você tivesse avisado, eu tinha dado uma festa, com música, tamboril, com harpa, com cânticos, despedir você com alegria, uma festa de despedida. Mentira! Esse não era o caráter de Labão. Como é que eu sei que é mentira? Versículo 29. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Eu vim para te fazer mal. Você tirou as minhas filhas. Ué, mas ele não era casado? Ele não tinha direito sobre as suas esposas? Você tirou os meus netos, né? Ué, mas ele não tinha direito sobre os próprios filhos? Você tirou o meu gado. Mas peraí, mas não era o salário acordado? Não era o acordo entre eles? O gado salpicado, malhado, manchado, preto era de Jacó? E ele fica todo apegado com aquelas coisas. E eu vim para te fazer mal. Mas, versículo 29, o Deus do vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem, nem mal. Irmãos, nessa vida nós vamos cruzar com pessoas más, com pessoas que vão tentar fazer o mal com a gente. E não se assuste se essas pessoas forem da sua própria família. É o que estava acontecendo com Jacó. O próprio sogro, que também era tio, ele tinha duplo vínculo familiar. Labão era seu tio, irmão da sua mãe, e era o pai das suas esposas. Ele falou, eu podia fazer o mal, mas Deus, o seu Deus, veja, Labão não era crente. O Deus do seu pai, nem Jacó era crente ainda, né? Ele não deixou eu fazer mal contra você. Deus nos protege, meus irmãos, durante essa vida. Não temas, por várias e várias e várias vezes nas Escrituras nós lemos estas duas palavrinhas. Não temas, eu estou contigo. Não temas o que o homem pode fazer. Não temas. Mesmo que você, quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Deus cuida de nós, meus irmãos. Mas presta atenção numa coisa. Quando a Bíblia nos ensina que Deus nos guarda, isso não significa que a gente não vai passar por aflições. O próprio Jesus disse isso, né? No mundo tereis aflições. Mas isso significa que o mal final nunca irá nos atingir. E a gente percebe isso em dois irmãos no Novo Testamento, os apóstolos Tiago e João. Tiago era um irmão, certo? Só que Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. Lá no livro de Atos nós lemos a respeito da morte dele, como Herodes mandou matar ao fio da espada o apóstolo Tiago. E João? João foi o único apóstolo que morreu de velhice na ilha de Pátimos. Alguns filhos de Deus, Deus vai chamar para a glória cedo. Outros, ele vai dar uma vida longa e vai chamar com uma vida na velhice. Mas mesmo que Deus tire a sua vida, seja cedo, seja mais velho, o mal não vai nunca te atingir, ou seja, você não vai ser condenado ao inferno. Paulo diz, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Para o crente, a morte não é o mal. Para o crente, a morte é apenas a saudade. Não é o mal. Não é aquela tristeza de que ele está no mal, sofrendo o mal. Mas pelo contrário, quando Deus chama os seus servos para junto dele, o mal acaba. Os malefícios dessa vida se acabam. E aí o crente ele vai para um lugar onde não existe mal. Mas mesmo quando nós estivermos nessa vida, Deus nos guarda do mal. Deus nos protege do mal. Versículo 30. Agora que partiste de vez, pois tens saudade da casa do teu pai, por que me furtaste os teus deuses? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem acharam os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence, que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído na tenda de Lia, entrou na de Raquel.
Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar na tua presença, pois eu me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Labão ficou muito furioso, porque aqueles ídolos roubados por Raquel, ele sentiu falta. Lembra? Labão não era um homem bondoso que sentia saudade das filhas, dos netos, do genro. Labão só pensava em si e nas suas coisas. E ele chega para Jacó e fala assim: furtaram os meus ídolos. E Jacó não sabia disso. Ele falou assim: que morra quem furtou os teus ídolos. E Labão, ele entra em todas as tendas, procura tudo. E lembra que eu falei para vocês alguns domingos atrás que aquilo que nós plantamos, nós colhemos? Jacó, ele plantou engano, colheu engano. Labão plantou engano e agora ia colher também engano. Sua filha Raquel o enganou. Ela pegou os ídolos, colocou debaixo da sela de um camelo, sentou-se na sela do camelo, deve ter arrumado as roupas dela ali. O pai entrou na tenda dela, começou a revirar tudo. Ela falou: pai, olha, eu estou com as regras das mulheres, né? Menstruação. Então não vou poder levantar. Só que estavam ali os ídolos. Agora note uma coisa. Nós lemos no início do culto o Salmo 115. Os ídolos feitos por mãos humanas têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Aqueles ídolos que Raquel estava se convertendo, Raquel estava começando a conhecer o Deus de Jacó. Raquel vinha de uma família idólatra. Talvez ela pensasse que para adorar o Deus verdadeiro ela precisaria daqueles ídolos. Mas que ídolos eram aqueles? Que deuses eram aqueles que ela podia sentar em cima deles? Agora olha para o nosso Deus, chega a ser engraçado. Você comparar imagens de escultura, falsos deuses, que uma pessoa pode sentar em cima deles. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Quem já foi católico aqui também, daquilo que as moças solteiras que querem se casar fazem com o Santo Antônio. Pega o Santo Antônio e vira de cabeça para baixo. Tem umas que pegam o Santo Antônio e põem dentro do copo para afogar o Santo Antônio, até ele dar um marido. Gente, manipulação. O nosso Deus, ele não é manipulável. Você não pode sentar em cima do seu Deus. Você não pode virar o seu Deus de cabeça para baixo. Ele é o Deus Altíssimo, que te guarda, que te abençoa, que cuida de você, que morreu por você. Falsos deuses ridículos eram aqueles. Mas tudo aquilo, meus irmãos, foi usado por Deus para reconciliar aquela família. Versículo 36, vamos caminhar nossa leitura aqui para nós terminarmos. Então se irou Jacó, altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão, qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste todos os utensílios da tua casa, põe-nos aqui diante dos meus irmãos, diante dos teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Ele fala assim: Labão, você revirou a minha casa toda, as minhas coisas, não achou nada. E aí então Jacó desabafa. Versículo 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias, não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri dano da minha mão, requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira como eu andava, de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa, 14 te servi por as tuas filhas, 6 pelo teu rebanho, 10 vezes você mudou meu salário, se não for ao Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu o sofrimento e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Jacó deu 20 anos e Jacó desabafou. Eu servi você por 20 anos, eu tomei prejuízo. Quando uma ovelha morria, eu pagava do próprio bolso. Eu nunca comi carne de nenhuma ovelha sua.
Eu trabalhei debaixo de geada, debaixo de sol, de calor, eu perdi o sono. E olha o jeito que você me trata. Meus irmãos, hoje de manhã nós falamos na escola dominical que problemas eles precisam ser resolvidos logo. Jacó guardou 20 anos de mágoa. Demorou 20 anos para ele falar para o seu sogro tudo aquilo que ele sentia. Mas lembra que eu falei? Deus nos guarda, Deus nos dá condições, Deus nos reconcilia. Ele é aquele, Jesus é aquele que nos reconciliou com Deus. E houve então reconciliação, versículo 43. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos. Tudo que vês aqui é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? Vejam, Labão ainda era um homem egoísta. Não, é meu, são minhas filhas, são os meus, é tudo meu, tudo que você vê aqui é meu. Labão ainda era um homem apegado às coisas desta vida. Jacó estava vindo para casa. E Labão então diz o seguinte, versículo 44. Vem, pois, façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse aos seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeede e Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti no jugo, e quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, convidou seus irmãos para comerem pão, comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para casa. Aquele homem irado que tinha saído de casa para se vingar de Jacó, para tomar de volta suas filhas, seus netos, o gado, ele se reconcilia com o genro. Eles fazem uma aliança, chamam testemunhas, eles comem juntos e ele volta em paz para casa. Irmãos, Deus restaura relacionamentos, Deus restaura famílias. Labão pode ser aquela pessoa na sua família que é dificílima, ou aquela outra pessoa que é de difícil convivência no seu trabalho, na sua família. Mas Deus restaura relacionamentos, Deus dá paz nos relacionamentos. É claro que Labão não era um homem convertido, mas Deus não permitiu que Labão fizesse o mal contra Jacó. E a gente vê no final desse texto que Deus estava presente, guardando Jacó todo o tempo, inclusive usando os seus anjos. Versículo 1 do capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: esse é o acampamento de Deus. Ele chamou aquele lugar Maanaim. Hebreus nos diz, a carta aos Hebreus nos diz que os anjos eles são espíritos ministradores de Deus que cuidam do seu povo. Poucas foram as vezes na palavra de Deus que os anjos apareceram a servos de Deus. Mas os anjos nos guardam. O anjo do Senhor ele acampa ao redor dos que o temem e o livra. Os anjos de Deus são servos de Deus que servem à igreja, que servem a nós, que nos guardam, que nos protegem, enviados pelo próprio Deus. Durante toda a nossa caminhada, durante toda a caminhada de Jacó, tinha anjos protegendo ele. Ele viu a escada com anjos, agora ele viu anjos também aqui protegendo ele, guardando ele. E saiba que Deus envia os seus anjos, ministros, servos dele, para nos guardar também. Então lembre-se disso, você está numa caminhada voltando para casa. Você não é desse mundo, você não é dessa terra.
Mesmo que Deus tenha te abençoado com muitas coisas, mesmo que Deus tenha te dado uma casa, um trabalho, uma família, mesmo que Deus tenha te dado bens materiais, mesmo que Deus tenha te dado saúde, não se apegue às coisas desta vida. Não se acomode às coisas desta vida. Porque quando nós nos acomodamos, nós nos esquecemos de Deus. Algumas vezes Deus vai dar uma chacoalhada na nossa vida, para que a gente acorde, que a gente ouça a sua palavra e que a gente continue a caminhar, continue a nossa viagem, continue a nossa peregrinação para o céu. É para lá que nós estamos indo. Enquanto nós estamos indo, saiba que Deus vai dar todas as condições para você continuar caminhando. Tudo o que você precisa nessa vida, Deus vai suprir. E Ele vai te guardar do mal, até chegar o dia em que o mal vai acabar e finalmente você estará com Ele para todo sempre. Que Ele nos abençoe, queridos irmãos. Amém.